O STF começa a julgar amanhã a trama golpista. Destaque para o bloco de notas do Correio Brasiliense. Pela primeira vez, um ex-presidente da República e generais de alta patente das Forças Armadas responderão por crimes ligados a uma tentativa de golpe de Estado, 40 anos depois do fim da ditadura militar. Aqui comigo, ao vivo no estúdio, Carlos Alexandre, editor de Política, Economia e Brasil. Kalecha, que vai explicar para a gente hoje no JL detalhadamente os crimes que Bolsonaro será julgado, então, a partir de amanhã. Bem-vindo, Kalecha. Muito obrigado, Lucas. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um momento histórico, né? Histórico. Estamos falando de um momento histórico, como você bem disse, 40 anos depois do Brasil retomar a democracia. Estamos aqui estamos aqui num momento especial para falar exatamente de um momento em que a democracia correu um sério perigo, né? Houve uma trama golpista, isso não sou eu que estou dizendo, houve um inquérito, houve uma acusação, quer dizer, há um processo judicial em curso já, então esse é um momento assim, histórico para o Brasil, que está todo mundo de olho, não só aqui dentro, mas no exterior também, e isso mostra como é preciso olhar esse julgamento, não apenas pelo momento em si, mas até por tudo que a gente já passou e o que o Brasil pretende ser nos próximos anos. E acho que só um parênteses aí, a gente não pode falar que as pessoas, mas ele deveria estar respondendo por um crime que ele cometeu, que seria o golpe de Estado, mas vale lembrar que o crime não foi cometido, senão a gente não teria, por exemplo, esse julgamento, né? Por isso que ele está respondendo pela tentativa do golpe de Estado, né? Se o golpe tivesse dado certo, tivesse sido dado, a gente não estaria, por exemplo, num momento como esse de julgar. Não haveria julgamento. Então é por isso que ele está respondendo pela tentativa de golpe de Estado. Agora, além dele, tem outros generais também que serão julgados, né? Exatamente. Nós vamos falar aqui de 5 crimes que serão examinados amanhã pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que o processo ele tem como relatoria o ministro Alexandre de Moraes e tem todo um ritual que a gente vai comentar aqui, que vai ser seguido já a partir de amanhã, às 9 da manhã. O primeiro crime que a gente gostaria de destacar aqui é esse aqui, que consta na denúncia que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República, que é organização criminosa armada. Nesse caso aqui, esse crime aqui, ele se aplica para esse chamado núcleo crucial. E, evidentemente, ele inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a gente está falando aqui, o fundamento, ele entra no artigo 2º do tipo penal. Aqui, em relação ao detalhe, trata-se de quando um determinado grupo de pessoas, de 3 a 4 pessoas, se reúne com a finalidade de obter vantagem de qualquer natureza mediante infrações penais. Temos aqui a qualificadora e, no caso de Jair Bolsonaro, um agravante porque ele, na medida que ele era o presidente da República, ele como servidor público, isso é considerado um agravante. A pena aqui que vocês estão vendo é de 3 a 8 anos. É isso, e tem mais crimes, né? Tem mais crimes. Esse primeiro crime que a gente destacou aqui é o chamado organização criminosa, ele já estava previsto no Código Penal. Agora, esse novo aqui, esse aqui, é que até então, até 4 anos atrás... Entrou em 2021, né? Exatamente. Curiosamente, por uma lei que foi sancionada por Jair Bolsonaro quando ele era presidente da República. Então veja como são as coincidências, digamos assim, da política. Aqui estamos falando de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. É o que você falou, né, Mobile? Aqui, o fato em si de já haver uma tentativa, uma mobilização para você atacar a democracia, só isso aí já se constitui o crime. Tem muita gente que diz... da defesa, que outros políticos, aliados de Bolsonaro, que alegam, não, veja bem, não tinha forças armadas envolvidas, nem nada disso, mas está aqui, está na lei. A lei diz que, bastando uma tentativa, isso já é suficiente como para ser considerado crime. É isso. E a gente sempre somando essas penas, só falta um pouquinho lá para mim rapidinho, Biel, porque tem ali a pena, porque tudo isso somado, se ele foi condenado em todos esses crimes, são mais de 40 anos, Exatamente. Né? Então aqui, por essa lei que foi criada aí no governo dele, por exemplo, ele está respondendo por isso que eu acho que é o primeiro, né? O primeiro a responder agora por esse delito, que é um delito novo, como o Carlos Alexandre disse, entrou há 4 anos na nossa legislação, e é uma pena de reclusão de 4 a 8 anos também de prisão, né? Exatamente.
E aí o interessante aqui é que essa tipificação penal aqui, ela vem em substituição à Lei de Segurança Nacional. Foi uma nova lei que, a Lei de Segurança Nacional, ela foi modificada, foi abolida, porque é digamos assim, o que se diz que é um entulho da ditadura, e aí passou-se a ter essa lei em defesa do regime democrático, e aí estabelecendo esses crimes aqui. É isso. E o terceiro crime também que ele deve responder, agora sim, Gabriel, já pode soltar pra gente, é o crime de golpe de Estado, que é o que a gente abriu já falando da edição do Bloco de Notas. Exatamente. Né? É interessante a gente, tá vendo? Artigo 359, inciso M, do Código Penal. Então é interessante que esse aqui é um artigo recente, tem 4 anos. E, de novo, aqui, tentar depor por meio de violência, novamente a gente está falando aqui da questão da violência, ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Então vejam como aqui a gente já é um enfoque em relação ao governo que estava para chegar, o governo do atual presidente, o presidente Lula, e do vice Geraldo Alckmin. Né? Diferencia-se da abolição do Estado de Direito, do Estado Democrático de Direito, como a gente tinha falado aqui. Aqui, novamente, uma pena alta, como a gente está falando aqui, né, o Lucas, de reclusão de 4 a 12 anos. E é isso. E o quarto crime que ele também deve responder agora, que ele vai ser julgado também, é o dano qualificado contra o patrimônio da União com violência e grave ameaça, que aí entra essas qualificadoras, vamos dizer assim também. Né, exatamente. Porque, veja, é importante a gente observar aqui que aqui está se levando em consideração também o 8 de janeiro. Quer dizer, que a gente não precisa detalhar aqui, foi claramente um episódio de extrema violência e com todos esses agravantes aqui incluídos. Então, mesma coisa aqui, destruir, inutilizar, deteriorar coisa alheia, cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Tem os detalhes aqui, artigo 163 do Código Penal, já é um artigo mais consagrado, consolidado, e novamente aqui, uma detenção menor de 6 meses a 3 anos, além de multa e pena correspondente à violência. Pois é, e o quinto crime que vai responder também, vai ser julgado amanhã, é essa deterioração de patrimônio tombado, também por conta das coisas que existem dentro do STF, alguns patrimônios que existem dentro do Congresso Nacional. Então, também eles acabaram indiciando ele por esses crimes também. Exatamente, porque veja aqui a gente está falando, exemplos atingidos no 8 de janeiro de 2023, incluem obras e objetos históricos preservados no Palácio do Planalto, no Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional. Quer dizer, nós vimos, por exemplo, o relógio que foi doado ao Brasil pela corte francesa, tivemos obras de Di Cavalcanti completamente destruídas, quer dizer, aqui não estamos falando do regime democrático, mas estamos falando do patrimônio público brasileiro, que foi seriamente atingido também. Aqui, uma pena de reclusão de 1 a 3 anos, além de multa. É isso, então esses são os 5 crimes que Bolsonaro será julgado a partir de amanhã. Bolsonaro e também generais do alto escalão do Exército Brasileiro. Só que amanhã, essa primeira fase, como é que ela deve começar, vamos dizer assim? Bolsonaro não deve ser ouvido amanhã, por conta do tempo. O relator ele deve falar amanhã, o Mauro Cid também deve ser um dos primeiros a falar, não é isso, Calexandre? Sim. Nesse primeiro dia, o que está previsto é uma participação do ministro Cristiano Zanin, que ele é o presidente da primeira turma, ele abre a sessão. Em seguida, quem faz uma primeira participação é o ministro relator, o Alexandre de Moraes. Depois vem a participação do Procurador-Geral da República, o Gonê, e em seguida vem os advogados. Então, cada advogado tem um tempo para cada réu, aproximadamente 1 hora, o tempo máximo para cada um deles, são 8 réus que a gente está falando só amanhã. Então a tendência é que esse primeiro dia também seja extenso. Como a gente já falou aqui, todo mundo tem acompanhado, haverá 2 sessões, uma pela manhã, outra à tarde, mas certamente esse julgamento, e haverá uma outra sessão na quarta-feira. Essa sim que está prevista até só pelo período da manhã. É claro. Um julgamento histórico, como a gente abriu essa edição dizendo, e você vai acompanhar todos os detalhes aqui no Jornal Local, no DF Alerta, em toda a programação da TV Brasília, da Rede TV e, é claro, a cobertura completa também no site do Correio Brasiliense. Carlos Alexandre, então amanhã a gente já volta atualizando esse primeiro dia de julgamento. Obrigado, sempre bem-vindo aqui ao vivo também no estúdio. Eu que agradeço. Do JL, viu? Obrigado a todo mundo. É isso.